Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma temporada do Forecast. Estamos na temporada 8 e hoje o assunto todo mundo gosta. Nós vamos falar de emagrecimento e para isso a gente trouxe uma especialista muito querida, doutora Nayara Veiga. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Tenho certeza que a gente vai falar sobre o que todo mundo gosta, que é emagrecimento, né? Então, vai ficar todo mundo atento. E nós fizemos um monte de perguntas aqui que a gente acredita que são as perguntas que a nossa audiência quer saber sobre o assunto. Mas antes de mais nada, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores dessa temporada. Isso mesmo, que são Evento Turismo, Norg Café e Clínica Zente Saúde Integrada. E também doutora Bianca Calil, dermatologista, e Cornélios Academia. Muito obrigada, gente. Aliás, podem vir mais patrocinadores. Bom, para começar o assunto aqui, a doutora Nayara Veiga, ela é nutróloga. E eu acho que uma pergunta que todo mundo quer saber é qual é a diferença da nutróloga com a nutricionista? Essa é uma pergunta, uma dúvida, na verdade, que todo mundo tem, assim. Na verdade, as duas profissões se complementam, mas são profissões diferentes. O nutrólogo é médico formado em medicina e ele está apto a tratar doenças que têm a ver com hábitos alimentares. Já o nutricionista, ele fica com a parte de dietas relacionadas a essas doenças. Então, ele vai fazer todo o planejamento alimentar do paciente, indicar qual a melhor alimentação. Então, por isso que são duas profissões que andam em conjunto. O nutrólogo não faz a dieta? Ou faz também? O nutrólogo não faz a dieta. Tem até pode até fazer, vamos dizer assim, mas não é o comum. O comum é ver toda a parte de exame, de doença, tratar isso e passar para o nutricionista fazer a parte da dieta. E falando em doença relacionada a excesso de peso, quando e como identificar que esse excesso de peso já é uma doença? Que a gente já está falando de obesidade, Sim. né? Porque é muito diferente quando a gente quer emagrecer por estética e quando a gente precisa emagrecer por doença, que é a obesidade. E a gente identifica, assim, a Organização Mundial da Saúde nos dá um parâmetro que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, é uma conta que todo mundo consegue fazer em casa, praticamente, porque é pegar seu peso, dividir pela sua altura ao quadrado. Então, uma continha que você faz na calculadora e esse resultado, quando dá acima de 30, aí a gente já está falando de obesidade, de doença. De 25 a 30, de sobrepeso, e aí a gente vai tratar dependendo de qual comorbidade você tem junto. Não é o método mais eficaz do mundo, mas é o que a gente tem mundialmente para detectar obesidade. Doutora Nayara, quais são os remédios mais indicados? Vamos falar dos famosinhos, né? É o que a gente... Eu quero todo mundo entender quer saber, esse né, negócio. gente? Quando a gente fala de medicação de obesidade, a gente tem uma gama de medicação. A gente tem bastante medicação mesmo. Que bom que temos, né? E aí, hoje, cada vez mais, essas medicações tomaram fama, ficaram virais, né? Você abre a rede vizinha ali, toda hora é alguém mostrando como toma, o que toma. Os mais famosos hoje são as canetinhas, essas que eu acho que todo mundo já viu, que são os análogos do GLP-1, que são essa classe de medicação. E aí, dentro dela, a gente tem Saxenda, Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, que é o novo agora. São as medicações que a gente tem com maior segurança e maior eficácia no tratamento de perda de peso, tratamento da obesidade. E são medicações que, assim, evoluíram bastante, porque antes a gente tinha medicações como a sibutramina, que acho que todo mundo já ouviu falar também, que era um grande problema porque, quem tem problema cardíaco não pode tomar, quem tem pressão alta não pode tomar. Sendo que quando a gente está falando de uma pessoa que realmente tem obesidade, são comorbidades comuns associadas a ela. Então, a gente não conseguia tratar o paciente no tratamento medicamentoso. Então, agora a gente tem as canetinhas aí, que eu sou, assim, uma entusiasta, porque eu gosto muito das medicações, mas, claro, quando bem indicada, quando feito de uma maneira responsável, não é só assistir um vídeo e falar. Eu falo que para comprar canetinha tem que ter receita médica, porque senão você só tá jogando seu dinheiro fora. E os riscos? Tem que ter o acompanhamento profissional, né, doutora? Tem que ter. Tem que ter o médico ali do lado. Tem que ter, com certeza, porque é isso que faz com que o resultado seja duradouro, sabe? Porque senão você
só emagrece. Você não perde gordura, sabe? Eu Que é o entendo. principal. Pois é, eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que a gente tem uma fase de fazer o uso continuado, depois tem que fazer esse desmame. Exatamente. E muitas vezes eu vejo pessoas fazendo uso, aí para de repente, aí engorda tudo de novo, aí o remédio que não funciona, a caneta que não funciona, mas não teve um acompanhamento. É 100% isso. Eu toco muito nesse quesito, assim, no consultório, de explicar isso pro paciente. Porque todo mundo tem uma vizinha que usou, um parente que usou, e aí na hora fala assim, ai, mas depois ela engordou tudo de novo. Ai, parou de usar, eu não vou tomar Tem isso, até não. uma canetinha sobrando, você quer? Exatamente. Desse jeito. A minha vizinha até tem, falou que não vai usar mais. E esse é o grande problema, porque as pessoas começam a usar assim, de uma hora para outra, como se fosse nada, do jeito que elas viram na internet, sem nenhum acompanhamento. E aí, elas param de usar assim também. Acabou, parou e não vou comprar mais, já emagreci um pouquinho aqui, tá bom. E aí, não dá continuidade nesse tratamento, porque a gente fala assim, não existe um desmame medicamentoso mesmo. Não é que você vai ter um grande efeito colateral, como a gente tem com as medicações de controle, de você interromper o uso do nada. Mas você vai ter o efeito que vai ser um efeito rebote ali, porque você tá mais saciado, porque essas medicações agem principalmente em saciedade. Você fica muito saciado quando você usa, e aí interrompe essa saciedade do nada, você vai comer, mas você não tá fazendo um planejamento alimentar, não tá tendo um acompanhamento. Então, eu sempre falo que, assim, a gente planeja um tempo de tratamento para subir dose, manter dose, descer dose. Não é só subir e simplesmente tirar depois que chegou no objetivo. E é tão frustrante. Fala um pouquinho dos riscos. E aí, então, quando a gente tá falando... Deixa eu só fazer outra pergunta para continuar o negócio dos remédios. Qual é a diferença deles? Entre as medicações, cada um é uma substância. Então, a semaglutida, o Saxenda é a liraglutida. É um análogo a um peptídeo que a gente tem já temos no nosso corpo. Aí, depois da liraglutida, que começou sendo usada para diabetes, veio a semaglutida, que tem uma potência maior, que aí a semaglutida a gente tem ela oral, que é o Rybelsus, a gente tem a semaglutida injetável, que é o Ozempic, e a gente tem a semaglutida injetável em doses maiores, que é o Wegovy. Então, muita gente fala, mas qual que é a diferença do Ozempic pro Wegovy? Nenhuma. Dosagem. Ele muda o nome, mas é como se fosse um Ozempic numa dosagem maior. A substância é sempre a mesma, semaglutida. E agora a gente tem o Mounjaro, que é a tirzepatida, outra substância, que aí é análoga a dois peptídeos que a gente tem, o GLP-1 e o GIP. Então, assim, são todas da mesma família, mas cada um tem sua particularidade. Por exemplo, o Saxenda é de uso diário, já o Ozempic é de uso semanal. O Rybelsus é uma semaglutida de uso oral, que você toma todos os dias. Então, cada uma vai ter a sua particularidade. Desculpa. E isso existe... Só aproveitar, deixa. Calma, tá? Você já vai falar. Você não esquece da minha. Não, eu tô aqui. Tá na fila. Tá na fila. Doutora, e existe um medicamento para cada paciente ou existe... uma situação, uma patologia, a gente está falando de obesidade, então a gente tem a doença. Mas como que você, médica, define quem vai tomar o quê? Nossa, essa pergunta é ótima. Porque, apesar da gente ter, assim, a melhor medicação que aparece, né? Agora o Mounjaro é a melhor medicação no emagrecimento. Quando a gente fala isso, a gente está falando de potência, né? Então, estudos demonstram que foi a que teve maior percentual de perda de peso. Mas medicação é muito individual, porque... a obesidade, ela nem todo mundo ficou obeso pelos mesmos motivos. Então, tem gente que come muito. Tem gente que come errado. Tem gente que come por emoção. Tem gente que fica longos períodos sem comer. E quando vai comer, come grande volume. Então, e aí que entra o meu trabalho no consultório, é identificar qual que é o tipo de fome que esse paciente tem. Se é uma fome emocional, se é uma fome metabólica, se é um cérebro com fome, que a gente chama, ou seja, a pessoa quer comer toda hora. Então, e aí, identificando, você escolhe qual é a medicação mais adequada para esse paciente. Então, a gente fala que a medicação, ela não trata a pessoa, ela trata o tipo de fome da pessoa. E aí, às vezes, a gente precisa associar medicações, porque a gente está falando aqui
aqui, eu falei das mais famosas, que são as canetinhas, mas a gente tem outras opções de medicações para o emagrecimento. Então, às vezes, a gente precisa associar 2 medicações para tratar os 2 tipos de fome que o paciente tem. Então, é por esse caminho. Bacana. E em relação à compulsão alimentar com sentimentos? Tem algum que trata melhor? Tem. Como é? Aí a gente tem o Contrave, que é uma medicação também que é nova no Brasil, vamos dizer assim, que é uma medicação que trata mais essa fome ligada à emoção. Ela é uma associação de 2 medicações, a bupropiona com a naltrexona, e ela tem esse poder, vamos dizer assim, né? Eu tô falando aqui tentando ser um pouco mais, não entrar numa parte muito técnica, para não ficar chato para vocês também, mas ela tem isso de diminuir essa fome emocional, esse comer relacionado a prazer. E aí, às vezes, a gente precisa associar ela com alguma outra medicação. Entendi. Doutora Nayara. Não esqueci dos riscos. Tenho certeza que todo mundo tá querendo saber os riscos dos medicamentos. Assim, e aí que tá o ponto das medicações serem tão famosas. Porque, falando em riscos assim, nossa, a pessoa toma e vai parar no hospital, riscos graves, as medicações são seguras quando são usadas de maneira correta. O risco é usar quem não pode. Então, por exemplo, usar essas canetas que a gente está falando, que são as mais famosinhas. Então, usar paciente que tem cetoacidose, paciente que tem pancreatite, ter alergia a algum tipo desse componente, usar doses erradas e possivelmente ter uma pancreatite pelo uso inadequado. Existem alguns riscos, mas que são, assim, manejados bem quando feito com orientação médica. Certo. Bacana. E as vantagens e desvantagens seria nesse caminho de eu reconhecer a fome de cada paciente, de você reconhecer a fome de cada paciente? Você diz vantagem e desvantagem de cada medicamento. De cada medicamento. A vantagem é a facilidade, né? Assim, você consegue ter um melhor resultado em menos tempo. Isso é fato. Agora, a grande desvantagem dessas medicações é realmente apoiar o seu processo de emagrecimento nela. Falar assim, eu vou começar a tomar o Ozempic e eu vou emagrecer. Se você não muda o resto, você não vai emagrecer. Você vai perder ali peso e às vezes perde músculo, às vezes perde água, né? E não emagrece, entende? Então, tem que mudar os hábitos. Exatamente. E as pessoas às vezes colocam na medicação toda a carga do emagrecimento. Não, eu vou comprar, vou tomar e vou emagrecer. E não é assim que funciona o processo de emagrecimento. Se fosse, gente, é o que eu falo. Se fosse fácil, se existisse o comprimidinho, uma canetinha que... Você acha que a gente já não estaria com uma obesidade muito mais controlada do que a gente está hoje? Seria slim, né? A grande dificuldade de tratar a obesidade é exatamente mudança do estilo de vida. E a gente vê até com bariátrica, por exemplo. O paciente bariátrico, se ele não muda o estilo de vida, o reganho ele é fato, ele vem mesmo. Então, por isso que é importante entender que as medicações são excelentes no tratamento, porque eu defendo elas, porque assim, no geral as pessoas são, eu tenho pressão alta, o que eu vou fazer? Tomar remédio. Aí quando fala que tem, eu tenho diabetes, o que vai fazer? Tomar remédio para diabetes. Eu tenho obesidade, não, mas não vou tomar remédio, não, eu vou fechar a boca, como se fosse só assim que emagrecesse. Não, é um conjunto de mudanças que é realmente mudança de estilo de vida. Exatamente. Acho que agora é a Gladys. Agora é a sua vez, é a sua chance. Deixa eu até ver onde estamos. Eu falei que eu falo demais, né, gente? Nayara, e por onde que a gente deve começar uma dieta saudável? Porque eu entendo, eu sou gastroenterologizada, né? Você sabe que você é minha médica. Eu sei. Eu não sei se as meninas sabem, a nossa audiência, mas eu sou gastroenterologizada. Tive, né, uma feliz... Nossa, tive um feliz pós-operatório. Tem 19 anos que eu operei, eu fui muito feliz. Eu falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz para mim. E foi exatamente isso, foi entender que eu precisava mudar hábitos, né? Que a cirurgia, ela foi algo que me ajudou muito, foi um facilitador, um start. Mas eu entendo desde o início
que eu optei por fazer, que eu precisava mudar hábitos, mudar uma situação, inclusive psicológica também, né? De fazer um acompanhamento e tudo mais. Mas o que a gente pode fazer no caso de uma pessoa que não quer fazer, que tem medo, né? Então, vamos lá, vamos pensar numa dieta saudável. Por onde que a gente começa? Como que um paciente chega lá até você e fala assim, tô aqui, e agora? A gente começa primeiro investigando saúde, né? Então, primeiro, para a gente emagrecer, para um corpo emagrecer, ele precisa estar saudável. Um corpo que está inflamado, um corpo que está com deficiência de vitamina, com deficiência de mineral, um corpo doente, ele não vai emagrecer. Ele vai lutar contra o emagrecimento. Então, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar a saúde. Então, investigar histórico, fazer exame, ver como está a saúde, colocar a saúde em dia. Agora, pensando assim, eu quero melhorar meu estilo de vida. O que eu faço? Por onde eu começo? A gente começa com o básico. As pessoas inventam firula demais. Quer comprar o tênis, Exato. o não sei o quê, o pré-treino, Aquele monte de suplemento. vai na loja de suplemento e deixa a vida lá, né? Que empolga. Sim. Porque no começo as Sim. pessoas empolgam. Elas falam, Exato. não, agora eu vou mudar. E quer mudar assim, da água pro vinho do dia pra noite. A gente não muda assim. As coisas não são tão simples assim. Você não dorme um dia com estilo de vida e acorda no outro e mudou. Eu brinco que a gente Sim. quer dormir gordo e acordar magro, Quem né? dera, né? Lindo. Então, assim, eu acho que tem que começar pelo básico. A primeira coisa que tem que começar é a alimentação. E aí, quando a gente fala de alimentação, comida de verdade. Eu falo, come o que tá de verdade, o que vem da terra, o que vem da fazenda, o que vem da feira, que aí você já tá num caminho bom. Melhorar a hidratação. Eu ri, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, gente, come comida divina, que vem de Deus. Exatamente. Que Deus Que criou, Deus né? criou. Que Deus Tem um criou. Tá médico tudo que eu certo. gosto muito, Renata, que ele fala muito isso, que a gente deveria frequentar mais a feira e menos os industriais. Descascar mais e desembrulhar menos. Tem É. essa frase. Também. Descasque mais, É. desembrulhe Eu menos. adorei a comida divina, ficou na minha memória. Mas aí, é isso. É por esse caminho mesmo. Tanta Se Procurar. coisa falar comida boa, divina pra mim, eu né? só medito. Aí eu vou emagrecer fácil. Comida Bom divina. também. Não tem aquela turma que vive de luz? Eu tô quase. O Ravida que eu tenho Tô quase igual. Bonitinho. Não dá pra viver de luz, não. não dá mesmo, não. Precisa de umas coisinhas. A no gente corpinho pra precisa, funcionar. né? Precisa de energia, né, Nayara? Exatamente. A comida é a nossa principal fonte de energia. Uhum. Então, eu falo que comida não é nem de menos nem de mais. É o tanto certo pra nutrir seu corpo mesmo. Mas é isso, assim, parar com essas firulas de comprar tudo que vem na moda e focar na comida divina. Eu acredito que vocês avaliem também o estilo de vida de cada um, né? O quanto se gasta de energia, por exemplo, um atleta, né? Ele gasta mais energia que uma pessoa que está sedentária há muito mais tempo. Não, então, com tem certeza. tudo isso, né? O estilo de vida é uma das principais abordagens durante a consulta, né? Então, como que é a vida dessa pessoa? Como que ela dorme, que horas ela dorme, como que é o dia alimentar dela, ela come sentado, ela come correndo de um lado para o outro, ela leva comida, ela come em casa, ela tem tempo para fazer atividade física na rotina dela, onde dá para a gente encaixar essa atividade física. Ela toma água, ela tem o hábito de andar com garrafinha, o intestino funciona bem, então toda essa parte de estilo de vida é muito importante para a gente começar a tratar. E quando a gente fala de emagrecimento, é isso, a gente tem alguns pilares, né? E a gente tá falando aqui dos principais, que é água, alimentação, né? Como sono, dormir é importante. intestino, emoções, né? Nível de estresse da pessoa, tudo isso influencia muito. Você sabe que nós já falamos há pouco tempo juntas, né? E a gente tem um método de trabalho que chama Método UP, que é uma forma de ajudar as pessoas no processo de emagrecimento através das emoções, né? E há pouco tempo atrás eu estava atendendo uma pessoa e eu criei uma técnica para o Ozempic. Uma técnica de reprogramação mental para a pessoa aceitar a medicação do Ozempic. Aí eu acho tão bonitinho que ela vira para mim e fala assim, ela mora em outra cidade, ela fala assim para mim, Flor, a técnica do Ozempic tá dando certo. Aí eu pensei, gente, criou um nome, né? Criou um nome, técnica do Mas ela Ozempic. tinha dificuldade de aceitar a medicação? Ela tinha dificuldade de aceitar. E aí, quando ela sabe que tem que tomar, ela cria uma barreira emocional. Então, na cabeça dela, assim, ela toma, por exemplo, 2 vezes
sei lá, 2 semanas, né? Uma vez na semana, Uma vez na geralmente. semana. Aí na terceira ela cria alguma coisa e para de tomar. E aí a gente foi ver que a questão, existia um significado e uma relação com a infância dela sobre medicação. Olha, que Entendeu? interessante. Tem 2 questões aí. Uma é a medicação em si, que cria ela que é como se fosse Tem um ela tinha bloqueio. ela tem um sabotador ligado a isso, sobre medicação. E o outro é que inconscientemente ela não queria emagrecer. Tem isso também. Tem essa parte também. A Né? pessoa tem que Ela estar não queria pronta para o emagrecer, processo de emagrecimento. Porque ela teve uma situação importante na adolescência, de que ela... Olha que doido isso, vou contar para vocês. Olha aqui, ela era magra e ela era considerada a melhor da sala, né? E o fato dela ser a melhor da sala, ela era sempre excluída. Em termos de notas, ela era a melhor da sala. E ela era sempre excluída, aquela coisa, né? Ah, você é a melhor, então a galerinha do fundo separava, entendeu? E ela, naquela época, era magra. E aí, ela... Então, assim, inconscientemente, ela não quer voltar a ser magra. Porque ela sente o processo de exclusão no trabalho atual, entendeu? Olha aqui. Mas eu achei tão engraçado que o dia que ela falou assim comigo, Flor, a técnica do Ozempic tá dando certo. Eu pensei, que técnica, né? Eu pensei, entendeu? Pode começar Aí a ela falou passar. assim, essa aí eu depois eu fui Ozempic lá pra no gente. material que eu tinha mandado para ela e entendi que ela tá falando. É. Eu falei, gente, que engraçado, eu criei a técnica do Ozempic. Mas isso que você falou, acho que tem 2 pontos. Que é assim, primeiro que a pessoa tem que estar pronta para o processo de emagrecimento. Querer, né? Tem que querer, senão não vai. Tem gente que chega pra mim e eu falo... Já cheguei a falar pra paciente, você não tá pronto ainda. Você precisa trabalhar isso e isso antes de entrar mesmo em medicação, por exemplo. E a segunda é, quem precisa, às vezes não quer tomar medicação. E quem não precisa, Quer tomar. quer tomar. Quer tomar. É o nosso problema. Que aí a gente fala bem da medicação e acaba que a gente estimula pessoas que não precisam a tomar. E aí a dificuldade de quem realmente precisa, de quem precisa tratar uma doença, de aceitar que precisa dessa medicação. Então, quando a gente está falando de medicação aqui, a gente está falando para quem precisa. Sim. Só deixar muito claro. bom, né? isso mesmo. Muito bom. Eu vou deixar as meninas fazer outras perguntas, porque eu já tenho mais uma. Vai, gente, na sequência. Ó, Pode- obesidade em crianças. Vamos lá. O que você me fala da obesidade nas crianças e a relação que elas têm com os pais? Né? Porque às vezes os pais nem enxergam isso, né? A obesidade infantil é, assim, um grande problema de saúde pública no Brasil, né? E a gente também tem 2 facetas disso. Porque, por um lado, hoje as pessoas estão mais conscientes, né, dessa introdução alimentar. A gente escuta mais falar disso, é mais informado. Na minha época não tinha nada disso, assim. Era, vai na escola e tal dinheiro eu comprava chebeque para comer na escola. É o né? que tinha. É o que tinha. Hoje as pessoas estão um pouco mais... vamos dizer, conscientes em relação a isso, mas, por outro lado, a gente vive num mundo que as pessoas têm péssimos hábitos alimentares. E isso é transmitido para as crianças, né? Isso não tem como. A genética já influencia, então, se a gente está falando de um pai obeso, a criança tem 50% de chance de ter obesidade. Quando a gente fala dos 2 pais serem obesos, essa chance aumenta para 80%. Então, a genética já está contra essa pessoa, por isso a importância de tratar a obesidade antes de engravidar, por exemplo. De se tratar para ter filho, para... as pessoas falam, eu vou emagrecer para engravidar? Sim, você vai emagrecer para engravidar, porque durante a gravidez você não vai engordar, você vai ganhar peso, é diferente. Mas o que eu vejo muito é exatamente isso, essa transmissão de péssimos hábitos dos pais para as crianças. Então, não tem como você querer que seu filho coma fruta se ele não estiver comendo fruta. Não tem como. O exemplo, ele sempre arrasta. Né? Então, muito não tem... mais do que a gente faz, do que a gente manda eles fazerem. Exatamente. Tem até um estudo que mostra exatamente isso, assim, que crianças que têm pais que leem, lê mais do que crianças que têm biblioteca em casa, mas que ninguém lê. Porque é exatamente isso, assim, não adianta você falar, você tem que mostrar. E aí, às vezes é isso, assim, até chega pra mim mulher que fala assim, mas meu filho não come nada, eu tô desesperada. Eu não atendo criança, né? Mas aí elas vêm se queixar comigo, o que eu faço? Mas você come? Ele te vê comendo o quê? E aí é isso, assim, o que você tá passando? Quando você melhora a sua alimentação, você vai melhorar a alimentação da saúde inteira, da sua família inteira ali, que você
vai proporcionar isso para o seu filho. Então, eu acho que é muito importante pensar nisso mesmo, assim, o que eu quero transmitir? Se você seu filho todo dia chega em casa e vê você comendo petisco, bebendo cerveja, na primeira oportunidade que ele tiver de fazer a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa. Então, por isso que é importante de realmente estar ali mostrando, não falando o que fazer, mas mostrando o que fazer para controlar essa obesidade infantil, porque está muito ligada também à nossa era, assim, industrializada, né? Muito tempo de tela, a criança quer só comer industrializado, se deixar. Às vezes eu vou no mercado fazer compra, gente, eu falo, não é possível que isso aqui é uma compra de uma família, sabe? É só, vamos dizer, assim, comidas ruins, no sentido de só industrializado mesmo. E aí depois falam assim, não, mas é porque fazer dieta é caro. Né? E comprar esse tanto de industrializado é barato. Não é. Se você trocar tudo isso por uma feira, por comida divina, que eu amei, que agora eu vou pegar a comida divina pra mim, tenho certeza que vai fazer uma economia boa ainda. E aí tem os remédios específicos para criança? Tenho medicações específicas para o tratamento da obesidade infantil. Mas a obesidade infantil, a gente ainda segura um pouco na mudança de estilo de vida, inicialmente. Assim. É a primeira linha de tratamento, mudança de estilo de vida. Mas tem medicação para criança e que deve ser usada mesmo quando necessária, quando a gente vê que tem uma obesidade já instalada. E vocês conseguem identificar o momento de entrar com um outro profissional, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra? Porque eu vejo que muitos fazem isso e vejo que é necessário, né? No mundo ideal, seria um tratamento totalmente multidisciplinar. Então, no mundo ideal, teria que ter ali acompanhamento psicológico, nutricionista, um educador físico, médico. Os pacientes aceitam na hora que você fala, olha, tá na hora de procurar um psicólogo, um psiquiatra? Depende. Delicado, Geralmente, né? eu começo sempre com o psicólogo, e aí vejo a necessidade. E aí, acho que mais levando o paciente a entender o porquê ele precisa do que eu falando assim, você precisa. E como que estão as suas emoções? Você não acha que tá um pouco ligada à ansiedade? A pessoa vai percebendo sozinha. Eu acho que quando ela percebe sozinha, é mais fácil do que quando alguém chega impondo, assim, ó, você precisa ir no psiquiatra. A pessoa já dá uma assustada que, assim, né, todo mundo deveria ir mesmo. Mas no mundo ideal, o tratamento com certeza seria uma equipe. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem disponível, né, para todo mundo. Mas hoje tem acho que é mais divulgado, tem um maior entendimento que um profissional sozinho, não é que ele deixa de fazer, mas ele faz melhor com essa equipe. O que eu, por exemplo, na minha adolescência, que foi quando eu percebi, né, com os meus pais, inclusive, viram a necessidade de eu procurar médicos e tudo mais, era muito mais difícil, mas aí, então, hoje eu percebo que a gente tem mais facilitadores para tratar, inclusive, a obesidade. E não é só a obesidade, né? A questão da alimentação saudável, de mudar estilo de vida. Então, hoje é mais tranquilo? Quando eu falo assim que no mundo ideal, eu realmente entendo o que você falou. É mais tranquilo no sentido de consciência das pessoas. Mas eu tô... consciência é o que eu queria falar. De entender que elas precisam de vários, né? Que não existe uma pessoa que vai tratar o todo. Não tem, gente. Não tem a pessoa que vai fazer tudo. Cada um... Existe especialidade, especialista justamente para isso, né? Para olhar para... Claro que a gente tem que ver um todo no sentido de não atrapalhar melhorar uma coisa e atrapalhar a outra. Exatamente. Mas cada um vai ali no seu quadrado, vamos dizer assim. Mas eu tô falando de acesso mesmo, né? É difícil uma pessoa, às vezes, ter acesso a todos esses tratamentos. Sim. Quando a gente tá pensando em SUS, é mais difícil. A medicação, por exemplo, no SUS já é muito difícil, porque a gente não tem muita opção medicamentosa para tratamento de obesidade, o que é péssimo, porque a maioria do dinheiro do SUS é investido para tratar diabetes, pressão alta, coisas que se a gente tratasse, se a gente fizesse prevenção, a gente não ia... Exatamente, daria para economizar, vamos dizer assim. E aí, na sua fala aí de um mundo ideal, no meu mundo ideal, eu acho que a gente poderia
alcançar muito mais sucesso desde que a alimentação saudável fosse apresentada nas escolas, né? Porque para mim sempre a educação é a base de tudo, é a prevenção. Exatamente. Eu acredito muito na prevenção. Então, se as escolas trabalhassem mais, né, o acesso a mais frutas, verduras, legumes, né, um arroz com feijão, que é a comida divina. Que às vezes a gente- criança na escola e a merenda é cachorro-quente. Pois é, que tivesse uma vez ou outra o seu Sim. cachorro quente, mas seria tão mais fácil, né, se você apresentasse a comida de verdade, porque aí você chega na sua fase adulta, você sabe de fato o que é comida de verdade, né? Não precisa ninguém te falar, ó. Exatamente. Não Se é. alguém já tivesse te apresentado antes, né, ali, e essa parte de educação, né, é o que faz a pessoa entender, né, ali, o que realmente... Porque até hoje, gente, as pessoas são muito leigas no quesito Sim. alimentação. Sim. E de vir de casa, né? Do que tem na sua É. geladeira, no que tem no seu armário. Uma coisa é uma vez ou outra você sai para comer um Exato. sanduíche. Agora, É. se você abre a geladeira, tá Você tem cheio só de refrigerante, doce, É não sei o isso. quê. Não adianta. Aí você toma, não toma isso que não presta, mas tá tomando, né? Então, como é que faz? Eu fico brigando, às vezes, com as mães, assim, chamando a atenção, falando... Que é uma coisa que eu falo que, assim, generalizando, mas, assim, o seu filho come o que você deixa ele comer. É verdade. Quem apresentou Você pra... comprou, né? foi você. Ele só come bolacha. Ele foi sozinho lá e comprou a bolacha? Não, alguém comprou pra ele. Não vai morrer de fome. Esse discurso é tão engraçado, né? Que lá na clínica aparecem situações que eu também lido muito com a questão da alimentação para as questões de pele. E aí, muitas mães falam assim, nossa, Gladys, você precisa conversar com fulano porque ele não come salada de jeito nenhum. Eu falei, mas algum dia ele foi apresentado por uma salada, né? Porque ninguém nasce sabendo que a salada existe, que a fruta existe, a partir do momento que você apresenta e fala assim, legal. Então, realmente, é o dentro de casa, né? O início de tudo é dentro de casa. E entender, assim, eu acho que é relacionado à alimentação, é estilo de vida, no geral, não só alimentação, que a gente não faz só o que a gente gosta. Todo mundo quer comer pizza e sanduíche, se pudesse. Saboroso, comidas fácil. palatáveis nesses dias. A gente faz o que a gente precisa fazer. Porque a gente é adulto. E a criança tem que fazer porque tem um adulto mandando ela fazer o que precisa ser feito. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu não gosto de fazer atividade física. E eu não gosto de pagar boleto, mas eu pago. Exatamente. Né? Porque precisa. Então, vamos fazer o que precisa. É bem por aí, viu? E na menopausa? A relação... Ixi, agora chegou um tema que a gente podia fazer outro episódio. Só falando dele. Outro episódio. de ganho de peso com massa magra. Você ganha mais... O grande problema da menopausa é essa mudança de composição corporal, né? Então, a gente tem aí um aumento de gordura e uma perda de massa muscular nesse processo. E aí, nossa, e aí é um mundo da menopausa, assim. Mas o que eu acho que dá para pontuar na menopausa, primeiro que tem que tratar, gente. Tem que ir investigar, ver o que dá para ser feito, se pode fazer reposição hormonal, se não pode. Acabar com esse mito da reposição hormonal ser algo perigoso. A gente hoje já tem 1 milhão de estudos, a gente já tem ciência provando que isso não é verdade. Na verdade, você ser uma pessoa obesa na menopausa, você tem mais risco de câncer do que uma reposição. Então, assim, esse tratamento durante a menopausa é muito importante a mulher ter esse acompanhamento. Hoje a gente vê que nem metade das mulheres trata a menopausa. Jura? E se acredita que das que tratam, é pouquíssimo. Eu não vou trazer dados para eu não falar bobeira de números, mas assim, de quem trata, quem tem ainda quem continua o tratamento é menos ainda. Geralmente elas param no meio do caminho porque é um tratamento para a vida, né? Eu comecei em 2017, né? Nunca vou esquecer, Rock in Rio. Então, de 2017, 2018, eu tô até hoje. E é pra vida. Eu tô com 50, 51. Comecei nova. Eu comecei super nova. Assim, a idade da brasileira, a média da brasileira é entrar na menopausa com 48 anos. E aí que eu pergunto pra todo mundo que para falar comigo, assim, você quer viver até quando?
Né? E hoje a gente vive muito, graças a Deus, assim, né? Nossa expectativa de vida é de viver muito. Então, você vai viver aí metade da sua vida na menopausa. Mais tempo da sua vida reprodutiva do que você ficou menstruando, você vai viver sem menstruar na menopausa. E aí, você não vai tratar, e aí você vai achar que é tudo bem não ter mais desejo sexual, que é tudo bem ganhar gordura, que é tudo bem não dormir bem, ter onda de calor. Não tá tudo bem, tem que ter sabe? uma Oscilar o qualidade de humor, vida, né? né? A gente tem que Exatamente, pensar é nisso. isso. Porque hoje é isso. Você vai viver muito tempo nessa fase. E tem tratamento. E tem como ganhar massa muscular na menopausa, sim. E tem como perder gordura na menopausa, sim. É mais difícil, O que eu percebo é isso. É. A gente ganha com muito mais dificuldade, É perde mesmo. com uma facilidade. E aí, É vamos mesmo. dar uma dica pros jovens, né? Vamos fazer estoque de massa muscular Dá agora. umas dicas para sua idosa. Para com isso, querida. Vamos, Realidade. vamos fazer esse Nossa, estoque nova. de massa muscular, porque massa muscular é isso. Quanto melhor você chegar lá, mais fácil vai ser esse processo. Mas para quem tá já nele, a dica é trata, acompanha, vai. Se não dá para fazer a reposição hormonal, porque tem pessoas que não vão conseguir, porque passou do tempo, enfim, tudo isso. Se não der, faz o básico bem feito, que tão bem funciona. Então, claro, é mais difícil ganhar massa, é mais difícil mesmo, porque a gente não tem mais os hormônios ali ajudando, né? Às vezes eles estão até atrapalhando. Mas é possível. Então, assim, trata, investiga, vai atrás, não desiste, não. Tem tempo. Exatamente. Gente, eu não tenho problema nenhum com isso. E olha que eu entrei na menopausa super cedo. Eu tô com 50, vou fazer 51 agora, né? Com 44, 45, não tem problema. Me acho plena Mas você é mesmo. com esse negócio. Não tem Você problema. cuida, você faz atividade De vez física, em come quando bem. aqui eu sinto um calor, claro, dias como esses agora, é claro que você sente mais, né? Mas nada que um coque não resolva. Mas assim, eu sou uma pessoa que, se alguém me perguntar sobre menopausa, eu vou falar, ó, seja feliz, porque, mas é claro, por Mas causa você faz da o que tem que ser reposição, feito. né? E uma coisa que quando eu passei por esse processo a primeira vez, no primeiro ano, eu fui muito resistente, porque eu sou da época da crença Do câncer. do câncer. Eu sou, né? Eu fui com 44 anos, então, porque tenho chances e tal. Aí eu virei para ela, eu lembro direitinho, a médica falou assim para mim, sabe quando que você vai aceitar a reposição? Quando você entender que você está perdendo qualidade de vida. Ela falou de jeito. Um ano depois, eu voltei nela e falei, tô perdendo qualidade de vida. Preciso. Ela falou, porque eu acabei de voltar da praia, eu não aguento mais sentir calor. Eu lembro que eu estava sentada na mesa, assim, do restaurante, eu levantava a saia. Eu não aguentava aquele calorão, né? Para mim, a perda de qualidade de vida foi em relação ao calor, né? Aos fogares. Excesso. As outras coisas nem muito, assim. E aí eu comecei, naquele dia eu nunca mais parei. Para mim foi vida. Então, acho que eu venho de uma geração que menopausa é uma crença. Né? Isso representa que você tá velha, né? Não representa nada não, gente. Representa nada. Exatamente, vai lá não e- representa. É Representa uma que seu fase, corpo- né? eu acho que a representatividade maior é que seu corpo tá pedindo um plus ali. Vamos lá, o que faltou? Que a gente Acho que precisa- representa uma fase assim como a primeira menstruação, assim como a menarca, né? Ela é o fim de uma fase, início de outra, e a menopausa é a mesma coisa. Fim de uma fase, início de outra. E graças a Deus que existe tratamento. E né, quanta doutor? gente perdeu esse tratamento, né? Eu vejo a minha mãe, por exemplo, Sim, que não tinha motivo nenhum pra não ter feito. sim, Mas que sim, não fez. concordo. E aí a gente perdeu o time e tudo mais. E não fez. E aí hoje luta porque não teve massa muscular, perdeu massa muscular durante esse processo, não consegue dormir direito. E não tem remédio agora? a minha pergunta. Isso, são, vamos dizer, paliativos, são assim, a gente tem sintomáticos, vamos dizer assim. Tá. Então, estamos atrapalhando o sono, a gente vê de melhorar o sono. Mas a reposição hormonal, depois de um período, a gente já não faz mais, porque a gente entende que o risco, ele é maior que os benefícios. Então, aí já não dá para fazer mais, tem um tempo para fazer. E para idoso já, mais uns 85, 86 anos, que perdeu muita massa? Aí é uma grande dificuldade de ganho, porque é difícil ganhar mesmo. Com 80 anos, a gente pensar em massa E alguma muscular. coisa hormonal também usaria ou não? Depende de cada pessoa. Aí Da vai ser saúde individual. do- Depende da saúde de cada um para essa parte
de hormônio, vamos dizer assim. Mas a gente tem suplementação, que ajuda no ganho de massa. A alimentação voltada para um ganho de massa. Uma atividade física voltada para o ganho de massa. Então, a gente precisa usar tudo isso a favor do idoso, por exemplo. Que é uma coisa que a gente vê também, né? Que é, por exemplo, eu fazer meu pai e minha mãe tomar whey, gente. É assim, foi até eu explicar. Não, mas isso aí não é de quem faz academia. De quem, sabe? De quem... É aquela ideia de quem é o da academia. Hoje, eles todos já A entenderam. creatina pode ser usada por qualquer pessoa? Tipo, minha mãe com 82 anos. Se ela não tiver nenhum problema de doença renal em fase terminal, específico assim, pode. No geral, a maioria da população pode fazer uso de creatina e até deve fazer, exatamente. Tirando pequenas exceções, assim. No geral, é um suplemento que eu falo que se fosse para começar com alguma coisa... Seus pais tomam, começar. gente? Você toma? Meu pai não toma, não. Minha mãe Creatina e whey. minha mãe, whey ela não toma não, mas creatina a gente tá dando pra ela. Meus pais tomam creatina, whey, ômega 3, coenzima Q10, vitamina D e K2, eu vou colocando tudo. E aí a minha mãe demorou a entender que isso é suplemento, que ela falava, meu Deus, eu tô tomando um tanto de remédio. E aí até ela entender que não é remédio, que aquilo ali é só um suplemento da alimentação dela. Aí agora ela adora falar pras pessoas, não, porque eu tomo suplemento. Com certeza ela ganhou qualidade de vida nisso aí, né? A minha mãe diminuiu o percentual de gordura, ganhou massa muscular, melhorou o exame, diminuiu dor. Tudo com pequenos ajustes, assim, no dia a dia, sem sabe? Com suplementação. Exatamente. Sem muitos remédios, apenas suplementação adequada, uma alimentação mais equilibrada também. E na onda dessas suplementações, das dietas, da moda, porque, igual a gente comentou lá atrás, a ideia de dormir gordo e acordar magro é sensacional. Então, vem as dietas super mirabolantes, né, Nayara? A dieta da USP, a dieta da lua, a dieta do verão, a dieta do inverno. Todas as frutas, da maçã, da uva, Aí tem a low carb, aí tem a cetogênica, que aí até foi uma coisa que eu passei a entender também, que não são dietas, na realidade são estratégias que eu vejo, que os profissionais, assim como você, que realmente querem mostrar a mudança no decorrer da necessidade do paciente estar ali, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de hábitos, então vão se formando estratégias. E em se falar em estratégias, o que você fala do jejum? Eu vejo o jejum, que é polêmico esse termo, né? Tem quem ama, tem quem odeia. Eu também adoro. Eu gosto também. Tá super bem. Mas posso falar? Pra mim, particular, individual, Nayara, não funciona. Por isso que eu falo que o problema do jejum é as pessoas quererem colocar na caixinha de é bom ou é ruim. Eu também não me adaptei. Mas Tem gente... funciona ou não funciona? Eu fiz tem muito Funciona. tempo atrás, mas não é porque o que eu fiz foi bom pra mim. E aí é isso. Funciona pra algumas pessoas e pra outras pessoas não vai funcionar. E o jejum, desculpe te interromper, mas também na renovação celular, que é uma coisa que a gente escuta hoje, não só para emagrecimento, mas tipo para dar uma limpada nas células, para ajudar a energia. Nessa parte de jejum como estratégia de renovação celular, vamos dizer Revitalização, assim. alguma coisa. Aí, a gente não tem estudos robustos que comprovam essa renovação. A gente tem que mostra melhora da resistência à insulina com o jejum. E quando eu falo que tem gente que funciona, tem gente que não, porque tem gente que sofre fazendo jejum. E aí, o jejum não é pra pessoa. Sim. Entende? O jejum é como você falou, que várias estratégias, o jejum é uma estratégia. Ele não é para todo mundo. Ele vai ser... Tem gente que vai muito bem, tem gente que não vai muito bem, mas o que é importante a gente falar do jejum é que, assim, o jejum, ele não é somente ficar sem comer. Não é simplesmente falar, eu não vou comer agora, vou fazer um jejum, amanhã eu como. Ele não é assim, porque... Ele também é uma estratégia pensada. Sim, tá, você vai parar de comer que horas? O que vai ser a última coisa que você vai comer? Você vai comer que horas? Você vai sair do jejum comendo o quê? Então, não adianta sair do jejum e ir lá comer um prato de macarrão.
Entendeu? Não adiantou nada seu jejum, vamos dizer assim. E aí, a gente tem que pensar que no tempo que você tem de janela, que vamos dizer, a janela a gente chama, você vai fazer um jejum de 16 horas, você tem 8 horas de janela, que é a hora que você pode comer, né? Ficar 8 horas comendo. E aí, é importante entender que nesse tempo você tem que bater a sua meta de macronutrientes. Então, não é ficar sem comer. Entende? Nessas 8 horas, você vai comer o que você comeria em 12. Então, é uma estratégia que, por exemplo, funciona muito bem para quem começa a comer e não quer parar, que tem dificuldade de parar porque aí a gente faz menos refeições no dia. Então, a pessoa tem um pouco mais de controle. Agora, pra gente que é muito ansiosa, às vezes não funciona tão bem assim, porque aí a pessoa fica ansiosa pra acabar o jejum. Então, ela fica, ai meu Deus, falta 3 horas pra comer. Entendeu? Então, por isso que é uma estratégia igual medicação individualizada. Tem gente que vai muito bem e é uma estratégia que sim funciona, mas que não é pra todo mundo. Então, tem que ter um profissional ali para te orientar e falar, olha, vamos experimentar essa estratégia, vai ser assim, vai ser assado. Exatamente. Assim, uma coisa que eu falo quando a gente chega na conclusão que o jejum é uma boa estratégia é, vamos fazer um teste? Então, vamos testar? E aí, a gente vai testando, vendo quantas horas essa pessoa fica bem, como que ela vai quebrar o jejum, se é melhor ela fazer o jejum à noite, começar mais cedo, ou se é melhor ela terminar mais tarde, precisa de um profissional. Não adianta, não tem como fugir de mim, não. Te pego, né? Não adianta querer fazer sozinha. Para funcionar, tem que ser todos os dias ou você pode fazer assim 2 vezes por semana? Não, pelo contrário. Usando como uma estratégia, a melhor opção é não fazer o jejum todos os dias. A gente chegar numa estratégia de quantas vezes na semana, mas usando como uma estratégia de ir mesclando o jejum com uma alimentação normal. O jejum é a que eu gosto mais. Até a gente tem que identificar também a vida de cada paciente, né? Se é um super atleta, como é que gasta essa energia. Se é uma pessoa que usa mais a parte intelectual do que a física, tem isso tudo, por né? exemplo, um atleta, o jejum para ele já não é tão interessante, sabe? Como que ele vai fazer um jejum com gasto energético que demanda muita energia? Então, é por isso que é individualizado, sabe? E aí eu vejo que o problema toda essa polêmica do jejum é isso, porque a pessoa quer falar se ele é bom ou não, sendo que ele não tem se é bom ou não, depende de para quem vai fazer. Eu quero fazer minha pergunta. Então, Estou com mais paciência, esperando. Eu vejo hoje que as pessoas, que o excesso de peso, ele está muito ligado, eu vejo não, eu sei que está muito ligado com as emoções, né? E o que eu percebo muito é que tem uma emoção muito importante, na minha opinião, tem 3, 4 emoções que determinam quase que para todo mundo o ganho de peso. Uma é rejeição, a outra é abandono, a outra é culpa e a outra é vergonha. Quando você recebe um paciente, você consegue ver isso? Olha, pessoa você consegue perceber que o movimento ali das emoções que leva a esse excesso de peso, ou a compulsão, alguma coisa nesse sentido, ele vem disso aí? Posso ser muito sincera? Na maioria das vezes, na primeira consulta, não. No primeiro momento, não. A pessoa tende, até por essas emoções, esconder. Sim. Então, ela esconde essas emoções. A verdade, né? Exatamente. E aí eu falo, não é que quer mentir, mas às vezes ela mesmo não enxerga. Ela mesmo não consegue perceber. E aí isso demanda um pouco mais de relação médico-paciente, para eu começar a entender que aquela pessoa, às vezes, não faz uma atividade física porque ela tem vergonha de ir na academia, vergonha do corpo, que ela já sofreu algum trauma antes, que leva, às vezes, a esse perfil, esse comportamento. Então, às vezes, demora mais um pouquinho do que a primeira, assim, para perceber, mas eu também vejo, principalmente, culpa e vergonha como 2 emoções muito, muito relacionadas à obesidade. Eu também vejo isso claramente. Mas chegar nesse ponto não é tão simples, né? Não é. É igual você falou, a própria pessoa não reconhece. Ela não reconhece. Tudo que é um pouco inconsciente, né? É muito mais difícil da gente chegar lá, né? Você que trabalha com isso, e eu vejo assim, todo mundo justifica o excesso de peso ou a compulsão com
a culpa da ansiedade, né? Coloca, aponta o dedo, a ansiedade é responsável por eu comer mais, por eu ter compulsão, tudo isso. Mas ninguém consegue ver com facilidade que antes da ansiedade tem todas essas emoções. A ansiedade, para mim, já é a manifestação final que leva a pessoa a estar num processo de compulsão e estar mais gordinho ou não, entendeu? Mas é sempre as coisas lá de trás, né? Não, se eu fosse tratar todo mundo que fala que é ansioso, eu fosse... Sim. Tava todo mundo medicado. Tá já, todo mundo medicado. Inclusive a gente, né? Mas, assim, a ansiedade, ela faz parte da nossa Faz, vida, né? Então, assim, a gente trata quando ela passa a prejudicar a qualidade de vida e se tornar uma patologia, uma doença. Mas todo mundo, um dia ou outro, é mais ansioso, né? Depende de como tá a sua vida, o que tá te pedindo. E aí, uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem bastante também é essa relação de ansiedade e compulsão alimentar e fome emocional. Então, assim, não é todo mundo que come, que pega uma caixa de chocolate e come ela inteira, que tem compulsão alimentar. Sim. A compulsão alimentar é uma doença que tem critério para ela. Então, ela acontece pelo menos algumas vezes na semana. Ela vem seguido de culpa depois da alimentação. Geralmente, a pessoa que tem compulsão alimentar não é tão seletivo. A pessoa come o que tiver. Ela não quer só o chocolate ou a pizza. Ela come feijão e do feijão ela passa pro brócolis, depois ela pega... Era isso que eu queria comer. E aí depois, quando ela para, ela fala, gente, eu comi isso tudo. E é uma doença que machuca muito a pessoa que tem, sabe? Sim. Ela é muito sofrida, porque a pessoa depois arrepende, sendo que ela não tem controle desse ato que ela teve, que é um pouco diferente da fome emocional. Que aí é essa fome mais ligada à ansiedade, no sentido de... eu tô muito ansioso, eu vou comer hoje uma coisa gostosa. Ou então, eu tô com muita vontade de comer chocolate. Isso não é compulsão. Isso é uma fome mais ligada ao seu emocional, porque a gente tende a relacionar a comida com prazer, né? Então, assim, não, eu tô com um dia tive um dia lotado, eu vou comer esse chocolate porque eu mereço. Ele vai me dar a sensação de bem-estar, é o merecimento, né? E aí, a gente já tá pensando no lado de fome emocional, ansiedade, nesse sentido. Então, é bom diferenciar que nem todo mundo tem compulsão alimentar. Porque o que chega de gente pra mim falando, é porque eu tenho compulsão. Não, se você só tem uma vontade, não é emocional, né? uma compulsão. E sabe o que eu acho? Só fazer um parênteses aqui, o que eu acho muito triste é uma palavra que está na moda, que é romantizar a obesidade, né? Eu, como ex-obesa, passei por todas as angústias, as aflições de ir a médico, de tomar medicamento, fiz todas as dietas, tomei todas as medicações, enfim. E é muito triste você ver o romantizar, na realidade, o normalizar a obesidade e não colocar ela como, de fato, uma doença que a pessoa corre risco de vida, né? De morte, né? Então, eu acho muito triste mesmo o que vem sendo feito hoje numa ferramenta que é a internet, que todo mundo tem acesso, e fala que é normal aquelas pessoas que estão... Não é o gordinho, não, são os obesos mórbidos mesmo, né? Então, aquilo ali, eu acho chocante, dá vontade de você gritar e falar que acorda, não é por aí, não é assim que funciona. O que, Nayara, que você, enquanto médica, falaria, assim, para trazer essa pessoa para a real, para a vida de fato, falar, olha, vem cá, deixa eu te dar um toquezinho. Eu acho assim, esse ponto que você pegou da romantização da obesidade é realmente muito delicado, porque eu falo que a gente está numa balança. Por um lado é a romantização e do outro é a gordofobia, né? Então, você tem que andar aqui no meio, ao mesmo tempo, para não cair de nenhum dos lados. Nós já tivemos um episódio aqui de gordofobia. Aqui no Do podcast. Nossa. E assim, é exatamente isso. Mas, na verdade, gente, não me surpreende muito, porque a gente passa por episódio de gordofobia toda hora. Você vê. Toda hora. E é a isso que gente elas vê, falaram. toda hora a gente percebe perto da gente Sim. as pessoas sendo gordofóbicas. E aí eu entendo a parte do você tem que aceitar o seu corpo, você tem que respeitar. Ninguém ri de um paciente diabético. Ninguém ri de uma pessoa com câncer. Por que ri de uma pessoa obesa? De outra doença? Agora,
essa parte da Ninguém tá gordo romantização... porque quer, né? Exatamente. Bem claro. E as pessoas acham que obesidade Escolha. e esse é o problema também. A mídia, todo mundo criou a imagem que o gordo é a pessoa preguiçosa, que fica o dia inteiro em casa comendo, Sim. e por isso que tá assim, né? E nem sempre é assim. Aham. Na maioria das vezes, não, na verdade. E aí, a parte da romantização que eu vejo, assim, que eu acho um absurdo ver esses vídeos dessas pessoas comendo sem parar, e aquilo viraliza de um jeito, e tem audiência, e a pessoa ganha dinheiro com isso e faz mais. Gente, a pessoa tá se matando ali, e você tá batendo palma, sabe? Ela tá acabando com a vida e você tá achando lindo. Então, assim, não dá pra romantizar o que é doença. É doença e a gente tem que tratar. Agora, a gente tem que tratar com empatia, com respeito, acolhendo, entendendo a dor dessa pessoa. Agora, fingir que tá tudo bem e que, não, esse é meu corpo e eu sou saudável assim... Não é, tá? Saudável, Porque, primeiro que as pessoas falam, mas eu sou obesa e meus exames estão ótimos. Primeiro que ainda, né? Ainda estão bons. Uma hora não vai estar, gente. Porque você não é saudável. Você já tem uma comorbidade. Sim, olha que importante isso que ela falou, é mesmo. Ainda estão bons. E assim, a comorbidade é fator de risco para pressão alta, diabetes, todos os problemas cardiovasculares, AVC, infarto, nossa, assim, tudo, câncer. Ou seja... Você ainda tá bem. Até quando você vai estar assim? E psicológicos também, né? Com certeza, e psicológicos também. Então, assim, até quando você vai estar assim? Claro, você... E aí, o que eu acho que a gente tem que aceitar o corpo. Claro, você não precisa ter vergonha do seu corpo. Mas você não precisa não fazer nada para... melhorar Para melhorar ele, entendeu? A busca por o corpo perfeito, que também é outro assunto que a gente pode falar também. É difícil, porque as pessoas querem sempre mais. Mas isso de falar que, não... Tá tudo bem, eu sei assim, eu tô ótima assim. Não, você não tá, você precisa de tratamento. E aí essa parte da aceitação, né? De que precisa parar de bater palma para as pessoas que estão fazendo um desserviço, que é achar que uma doença tem que ser normalizada. Muito bom. A gente vai ter que chegar ao fim, né, menina? Infelizmente. E a gente Nossa, pode tão falar bom. aqui, né? Não, assunto que menopausa, envolve, corpo né? perfeito, são vários assuntos. É um assunto que tem... Nós vamos fazer um bate-bola aqui que você não esperava. Ai, meu Deus. Rapidinho, tá? Bem rapidinho aqui. Tá. E Quem começa? quem começa? Vai. Um desafio profissional. Mudar de cidade. Um sonho para a humanidade. Nossa, isso é difícil. Mas eu acho que as pessoas poderiam ter mais empatia uma com as outras. Isso já ia resolver muita coisa. Legal. Um propósito. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui a gente sempre fala que no podcast dos objetivos é quebrar barreiras, padrões. Então, traz pra gente um padrão, uma barreira, algo que você está tentando quebrar e que é um objetivo de vida para você. Acho que a gente falou justamente dele, né? Que a obesidade é doença, que precisa de tratamento e que não é normal ser obeso. Não é. Não é saudável e não tá tudo bem. Agora você vai olhar para aquela câmera lá e vai escolher para quem que você vai dedicar esse episódio. Ai, meu Deus! Pra qualquer pessoa no mundo? Então, fica à vontade, é seu. O episódio é seu. Ai, eu não sei. Mas eu acho que eu vou dedicar pros meus pais. Porque eles sempre me apoiam, assim, em tudo que eu faço, todas as minhas escolhas. Se eu cheguei onde eu cheguei, é porque eu tive todo o privilégio de tudo que eles fizeram por mim. Então, eu sou eternamente grata e tudo que eu puder fazer para retribuir, eu faço. E cuidar da saúde de vocês é parte disso. Eu amo vocês demais. Que Muito bom. Muito bem Vamos fechar o nosso episódio. Os contatos da doutora Nayara vai estar nas nossas redes sociais. Com certeza. Para quem quiser buscar por ela. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Foi ótimo. Quero vir mais vezes, tá? Tem muito Pode assunto, vir, né? Assunto Muito assunto. é que não falta. E isso eu falo mesmo. pouco, né, gente? Desculpa. Imagina. Foi Muito super. esclarecedor. E interativo, foi super interativo. Vamos agradecer os nossos patrocinadores? Vamos. Ó, Evento Turismo,
Norg Café, Clínicas Zenit Saúde Integrada. Academia Cornélios e doutora Bianca Bianca. Calil. dermatologista. Nossa pelezinha linda na mão dela, né, Isso Renata? mesmo. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. até a Obrigada. próxima. Obrigada.